A graça e a paz. Iremos meditar sobre um assunto: despertamento espiritual da igreja. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Efésios 5,14. A revolução social que aconteceu no Brasil no mês de junho de 2013 acordou o povo brasileiro que estava dormindo enquanto a inflação voltava e o povo se distraía com os preparativos da Copa. De repente o povo acordou e bradou pelas ruas que desejava justiça, dizendo que não estamos mais deitados eternamente em berço esplêndido. Vivemos em um tempo em que o comodismo e o conforto são tão almejados pelas pessoas. E a gente vê isso até mesmo dentro das igrejas, que as pessoas estão buscando isso. As pessoas querem ir a uma igreja que seja um bom templo, que tenha ar-condicionado, poltronas confortáveis, uma boa música e, claro, uma palavra agradável. Despertar. Desperta, ó tu que dormes. Na Bíblia, o sono muitas vezes é comparado com a morte. Por exemplo, lá em Salmos 13, no verso 3, e também em 1 Tessalonicenses 4, 13 até o 15, muitas pessoas pensam que estão vivas, mas estão dormindo espiritualmente e morrerão se não acordarem a tempo. O primeiro erro das virgens nécias foi dormir. Como poderiam dormir se estavam próximas de se casar e esperavam seu noivo? Mas elas dormiram. Mateus capítulo 25, no versículo 5. Alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram despertadas. Por exemplo, a Esther. Esther estava despercebida de que o seu povo pereceria, então Mordecai lhe despertou. Esther capítulo 4, nos versos 13 e 14. Marta também estava dormindo espiritualmente, embora parecesse bem acordada, mas Jesus a despertou para ouvir as suas palavras. Lucas 10, 40 e 41. Jonas dormia no barco em meio à tempestade que ele mesmo havia provocado e foi acordado pelos marinheiros. Jonas capítulo 1 e 5. Pedro, Tiago e João dormiam quando Jesus pediu que orassem e vigiassem com ele no Getsêmani. Marcos 14, 37. Na verdade, o inimigo quer que a igreja continue dormindo. O inimigo é o mais que ele deseja, que a igreja adormeça espiritualmente para pensar que está viva, mas fraca e sem forças para trabalhar. Por isso, a igreja precisa acordar, é urgente, é necessário. E você está vivendo uma sonolência espiritual? Olha, acorde enquanto há tempo. Outra ordem: levanta-te entre os mortos. As virgens nécias haviam se deitado e levantaram tarde demais, porque já era meia-noite e não tiveram tempo de preparar suas lâmpadas. Mateus 25, versículos 6 e 7.
Alguns exemplos bíblicos de pessoas que Deus mandou levantar foram, vamos lá, Daniel. Daniel se prostrava diante da revelação de Deus e o Senhor o mandava levantar. Livro de Daniel, capítulo 10, no versículo 11. A filha de Jairo que Jesus ressuscitou e mandou levantar. Marcos, capítulo 5, 41. O paralítico que Jesus mandou levantar e tomou o leito, em Marcos 2:11, para começar a andar e trabalhar e voltar à sua vida normal. Bartimeu, aquele cego, Bartimeu cego que queria ver Jesus, deu um salto quando Jesus o mandou levantar e até perdeu a sua capa. Em Marcos capítulo 10, nos versos 49 e 50. Muitas pessoas estão dormindo, sentadas, porque começaram a andar no conselho dos ímpios, pararam no caminho dos pecadores e sentaram na roda dos escarnecedores. Lá no Salmo 1, não adianta acordar e ficar deitado do mesmo jeito. É preciso levantar para provar que está acordado. Uma das formas de conseguir ficar acordado muito tempo é ficar em pé. E a primeira coisa que fazemos para dormir é deitar. E aí, você está deitado espiritualmente? Olha, o conselho é que se levante-se, porque o Senhor está te chamando. Outra ordem, ilumina. Cristo te ilumina. A luz incomoda quem está nas trevas. Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Mateus capítulo 5, verso 14. Porque Ele é a luz verdadeira que nos ilumina. João 8:12. Somos como as estrelas que não têm luz própria, mas refletem a luz do sol. As virgens nércias ficaram no escuro porque não tinha preparado o azeite necessário para iluminar a sua caminhada e quando foram ver já era tarde demais. Mateus capítulo 25, nos versos 8 ao 10. Algumas pessoas da Bíblia receberam a luz e foram. E quem foram essas pessoas que receberam a luz? Paulo no caminho de Damasco, que era cego espiritual e viu grande luz que depois abriu seus olhos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, até o verso 10. Pedro foi outro também. Pedro, quando estava preso e a igreja orava por ele, uma luz veio no meio das trevas do calabouço. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, no versículo 7. O carcereiro que prendeu Paulo e Silas pediu uma luz, então desejou ser salvo. Atos, capítulo 16, no verso 29. A luz do dia demonstra que é tempo de trabalhar, pois é necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João capítulo 9, no verso 4. Então é tempo de mostrarmos a nossa luz para aqueles que estão em trevas e escuridão do pecado. Por isso não podemos esconder a nossa luz. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 15. Sua vida tem sido uma luz, eu te pergunto. Então a ordem é que ilumine a sua vida de quem está em trevas. Conclusão: é muito difícil acordar uma pessoa que não sequer quer ser despertada, não quer ser despertada. Mas quando a pessoa sabe que precisa levantar apenas um toque, é necessário para isso. Não durma espiritualmente, procure ficar de pé para que não adormecer e mantenha forte a sua luz. Haverá um tempo em que as almas que estão se perdendo no mundo acordarão e buscarão sedenta pela presença de Deus em nossas igrejas.
Neste momento, a igreja precisa estar preparada e muito bem acordada para cuidar dessas vidas. É uma obrigação nossa. Amém e graças a Deus.